Você, advogado que está prestes a contratar um novo colaborador no seu escritório, quer padronizar e automatizar o máximo possível o seu processo seletivo sem gastar nada? Então fica comigo até o final, pois é isso que vamos fazer hoje no Direito em Órbita. Olá, Devonautas, vocês estão bom, né? Eu sou o Douglas, especialista no uso do Pipefy para escritórios de advocacia, e hoje eu vou te mostrar o passo a passo para criar o seu próprio processo seletivo automatizado. Então, se você ainda não é um Adevonauta, se inscreva no canal e ative as notificações, pois esse é o único lugar que vai te mostrar na prática como usar o Pipefy no seu escritório de advocacia, beleza? Para quem nunca usou essa ferramenta, eu recomendo assistir a missão número 1 depois, pois lá eu apresento todos os recursos do Pipefy e como eles podem ser utilizados no seu escritório de advocacia. Mas hoje vamos botar a mão na massa para resolver o seu problema de contratações, por isso eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Prontinho, estamos aqui já com o nosso Pipefy aberto. Tá bom? Se você ainda não tem uma conta no Pipefy, a gente entra aqui, ó, acesse pipefy.com, você clica em entrar, aí vai aparecer aqui a opção para você criar sua conta gratuita ou fazer o seu login. Eu vou fazer o meu login com o Google mesmo, que é mais fácil. Aí vai aparecer a opção para você configurar a sua empresa, criar a sua empresa. Você pode botar o nome do seu escritório, como for. Eu vou colocar aqui laboratório, porque é o nome da organização que a gente usa aí para fazer os testes, as aulas aqui, tá bom? Você clica aqui em OK, pode marcar que não, área de atuação você coloca jurídico e manda OK, vamos continuar. Podem ver aqui que eu já tenho várias organizações, a que a gente vai usar, que eu acabei de criar, é essa daqui. E aqui com a nossa tela, nosso laboratório aberto, você vai clicar em criar um novo pipe. E aqui vai clicar em iniciar do zero. Vamos fazer esse pipe do zero, passo a passo, para você aprender tudinho. Vai te perguntar qual que é o nome desse pipe, você pode colocar processo seletivo ou seleção de colaboradores, como você quiser. Clica em criar. E aqui com o nosso processo seletivo criado, né, o nosso type criado, vamos agora começar a modificar ele para ficar do jeito que a gente quer. Eu vou alterar aqui a logo, vou colocar alguma coisa, pode ser esse alvo aqui, vou colocar a cor roxinha. Pronto, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou mexer nas fases, né? A gente tem que definir as fases do processo seletivo para depois ir trabalhando em cima delas. A primeira fase vai se chamar candidatos, porque é aqui que vão entrar as inscrições, né? As pessoas que estão interessadas no seu processo seletivo. Depois disso, segunda fase, prova objetiva. E aqui tem uma fase terminativa. Sempre que tiver esse ícone aqui, ó, significa que é uma fase final. É onde vai acabar o nosso processo. Só que a gente precisa de mais fases antes aqui. Então eu vou clicar aqui para adicionar uma nova fase. Fase 3 vai ser a nossa prova discursiva. Lembrando, pessoal, que essas fases é a que eu estou recomendando para você, porque é assim que a nosso escritório, a firma de advogados, faz o processo seletivo. Se você tem outras fases que aumentar, reduzir, fique à vontade, tá bom? A quarta fase é a da entrevista. Quinta fase é o Labor Day, que para quem nunca ouviu falar é o dia de trabalho. É o dia que você vai pegar aqueles últimos selecionados ali, levar eles para o seu escritório para mostrar a competência deles na prática mesmo, e não só na teoria. A sexta fase é a dos aprovados. Essa fase terminativa a gente vai renomear ela para contratados e vamos criar uma nova fase aqui no final, chamada desclassificados. E eu vou marcar essa opção aqui, ó, definir como a fase final de processo. Eu vou alterar aqui as cores, rapidinho. Para alterar as cores basta clicar aqui e selecionar qual que você deseja. Pronto. Agora, o que vamos fazer é configurar os alertas. A gente quer que o processo seletivo ande, que não fique parado. E para isso a gente tem um recurso do Pipefy que são os alertas, que vai nos ajudar a não deixar que um candidato fique parado na mesma fase por muito tempo. Então você pode configurar quantos dias você quer que cada fase dure. Para isso a gente clica aqui em editar fase, opções avançadas, e aqui embaixo, ó, alerta de atraso, SLA. Vou colocar aqui 3 dias na primeira fase e você pode depois configurar quantos dias quiser em cada uma. Pronto, já configurei em todas as fases quantos dias que eu quero, você tem que fazer isso em cada uma. E agora já vamos editar o nosso formulário inicial, é o formulário que os candidatos vão preencher. Eu clico aqui em criar novo card, vai abrir essa tela aqui, eu vou adicionar um campo novo a essa database, mas eu prefiro editar por aqui, ó. Eu vou clicar em editar formulário, eu vou primeiro adicionar um campo para o nome, então eu arrasto aqui, ó. Eu vou pegar essa opção de texto curto, arrastar ou clicar nele. Vou botar o título, nome completo, você pode colocar qual é o seu nome completo, tá bom? Vou botar esse campo como obrigatório, texto curto mesmo. Agora eu quero o e-mail, obrigatório também, porque a gente tem que mandar os e-mails de resposta para eles.
Número de telefone é bom, né, para entrar em contato. Vamos adicionar também uma opção para ele selecionar qual o cargo pretendido. Caso você vá fazer um processo seletivo que é para um cargo só para advogado ou só para estagiário e não pretende usar esse processo seletivo para outros cargos, então não precisa. Eu vou selecionar essa opção aqui, ó, seleção de lista. Vou colocar aqui, ó, cargo pretendido. E aqui vamos colocar as opções: advogado, associado, estagiário. Vou colocar também social media, tá bom? Muitos escritórios contratam hoje em dia. Financeiro, tá bom, né? Tá bom isso daqui. Vou colocar como obrigatório também, salvar. Eu vou perguntar também para o candidato quantos anos de experiência jurídica ele tem, jurídica ou na área dele, né? Dependendo aí do cargo. Então eu vou pegar essa opção, a seleção de única opção. Você tem várias possibilidades. Você pode pegar o numérico e deixar ele colocar o número que ele quiser de meses, anos ou campo de texto para ele poder escrever. Mas eu vou colocar essa seleção de única opção porque lá na frente você vai ver que ela vai ser bem útil. Vou perguntar aqui, quantos anos de experiência você possui na área? Eu vou colocar as opções aqui, vou colocar nenhuma experiência, 0 a 2 anos, 2 a 5 anos, 5 a 10 anos, mais de 10 anos. Vou colocar como obrigatório. Aqui você pode colocar horizontal, mas eu acho que fica melhor vertical nesse caso. Vou fazer a mesma coisa, um novo campo de seleção única, de única opção, e vou perguntar qual que é a disponibilidade de horário dele. Como opções, vou colocar horário comercial, somente de manhã, somente à tarde, somente à noite, de manhã e de tarde, e disponibilidade integral. E essa também vai ser muito importante lá na frente quando a gente for mexer nas automações, vai facilitar bastante o seu trabalho. Você pode colocar outras perguntas eliminatórias e lá na frente eu vou te ensinar como automatizar a desclassificação desses candidatos que não obedecem ao critério que você quer. Vamos também colocar um campo de anexo para ele poder colocar o currículo dele, né? Obrigatório também. E por fim, é bom a gente ver qual que é a pretensão salarial dele. Vamos pegar o campo de moeda, pretensão salarial, vou colocar como obrigatório. Você pode colocar quantos outros campos você quiser, perguntas, tá bom? Mas não é recomendado encher demais aqui. E de dados pessoais, eu recomendo pegar só o nome, e-mail e telefone mesmo, que é para saber quem que é e entrar em contato com ele. Tá pronto o nosso formulário inicial. Agora nós podemos criar etiquetas para facilitar a identificação do cargo, né? Se você for utilizar o formulário para vários cargos, né? Como eu coloquei ali, advogado, estagiário, social media e financeiro, então eu vou criar uma etiqueta para cada um desses cargos, porque fica mais fácil de identificar e filtrar depois, quando eu for separar esse processo seletivo, tá bom? Então eu vou criar aqui a de advogado, colocar a cor preta, estagiário vou colocar azul, social media vou colocar o rosa e financeiro vou colocar verde. Já criei as 4 etiquetas, uma de cada cargo. E no final eu vou mostrar para vocês como automatizar a colocação dessa etiqueta, tá bom? Para você não ter que ter o trabalho manual. Imagine colocar a etiqueta em 1000 candidatos, 100, 200 candidatos. Manualmente seria bem complicado, bastante trabalho manual e a gente não quer isso, a gente quer ganhar tempo, né, e não perder tempo. Vamos agora editar o formulário das fases, o que vai ter dentro de cada uma das fases. Basicamente, essas fases aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, vão ser praticamente iguais. Elas vão ter campos para preparar o candidato aprovado para a próxima fase. Eu vou clicar aqui na engrenagem para editar a fase de candidatos, que é a fase número 1, e eu vou adicionar primeiro um campo de etiqueta, ok? Esse é um campo extra que não vai precisar colocar nas outras fases, é somente nessa. E é aqui, nesse campo de etiqueta, que vai ficar o cargo selecionado. Não vou colocar como campo obrigatório, porque senão vai atrapalhar as automações. Quando a gente fizer elas, você vai entender. Agora, o primeiro campo que vai se repetir nas outras fases é o campo de aprovado. Se você achar que não é necessário, que basta mover o card para algum lugar ou para outro, tudo bem. Mas eu recomendo colocar esse campo, porque se você não for mover esse card de imediato, você pode esquecer se a pessoa está aprovada ou não. Aqui é um registro da sua decisão, se você está aprovando ou não a pessoa, e depois você pode mover quando quiser. Colocar aqui, ó, opção de seleção única, um campo de seleção única, perguntando se está aprovado, resposta sim ou não. Aqui eu vou colocar opção horizontal para economizar espaço de tela, tá bom? Não vou colocar obrigatório também, salvar. O segundo campo que vai se repetir nas outras fases é o de data. E aí a gente tem aqui, ó, data, data e hora e data de vencimento. Vamos selecionar a data de vencimento, porque é ela que vai nos alertar que chegou ao vencimento, chegou a data, chegou o horário daquela para a realização da próxima etapa. Então vou colocar aqui, ó, data e horário, não vou colocar obrigatório, salvar. Por fim, vou colocar um campo de texto para colocar o local ou link da prova. Por quê? Local, se você for realizar o processo seletivo de forma presencial no seu escritório, link se você for realizar de forma online, né, por uma videochamada. E aí aqui você pode colocar tanto um quanto o outro.
quando você enviar o e-mail para o candidato, ele vai receber ou a localização ou o link para participar com a data e horário certinho. Você pode colocar dessa forma, com texto curto, mas também tem uma opção que facilita, que é você colocar uma seleção de lista, que aí você já deixa o link ali pré-fixado ou o endereço pré-fixado e você não vai precisar ficar preenchendo um a um, colocar um link. Lógico, se for para uma entrevista, né, que você vai criar uma entrevista individual para cada um, você vai colocar ali o link, cada candidato vai ter um link diferente de reunião. Mas se for, por exemplo, uma prova online que você quer que ele realize, é a mesma prova para todo mundo, então você ter o campo de seleção de lista é melhor, porque aí já seleciona ali, o link já está pronto, você não precisa ficar copiando e colando, já só seleciona e move o card para ele receber o e-mail com o link. Se for uma etapa presencial, que for ser realizada presencialmente no seu escritório, com a seleção de lista você pode já deixar escrito, pronto, o endereço do seu escritório. Mas também você pode fazer isso diretamente no e-mail. Lá no e-mail, se você realmente for fazer presencial sempre, já deixa o e-mail já escrito no template e não vai precisar nem desse campo aqui de link ou local, tá bom? Como você achar melhor. Eu vou colocar o texto curto porque ele é mais genérico, ele é mais abrangente, né? Dá mais possibilidades pra gente colocar uma coisa ou outra. Não vou colocar como obrigatório, colocar o link da próxima etapa e vou salvar. Pronto, são esses 4 campos que vão ficar na primeira fase do nosso processo. E agora a gente vai para a prova objetiva. Vamos adicionar os mesmos campos, com exceção da etiqueta, nessa fase aqui. Pronto, já adicionei aqui os 3 campos na fase 2, aprovado, data e o local. Coloquei todos os 3 como obrigatórios, porque nesse caso aqui a gente não vai ter nenhuma automação que vai mover o card automaticamente, então a obrigatoriedade do campo não vai travar a automação, a gente pode colocar, só na primeira fase que não é bom colocar, porque senão pode atrapalhar a automação a fazer o seu serviço e você vai ter um trabalho manual aí. Eu não vou fazer aqui nas outras fases porque não tem necessidade, mas você já sabe que deve colocar esses campos tanto na fase 3, também na fase 4 e na fase 5 basta você colocar o de aprovado, porque não vai ter uma fase seguinte. O Labor Day é a última fase do nosso processo seletivo, quem for aprovado já vai ir para a contratação, tá bom? Então não precisa colocar data nem local, somente perguntando se foi aprovado ou não. Se marcar que foi aprovado, move para a fase de contratação. Se marcar que não foi aprovado, vai para desclassificado. A estrutura principal do nosso processo seletivo está praticamente pronta e agora vamos adicionar recursos extras para otimizar e automatizar o nosso pipe. E se você está gostando dessa aula, demonstre isso com seu like, pois é assim que você ajuda esse projeto a crescer e alcançar mais advogados que também querem otimizar o seu escritório com o Pipefy. Um abraço para você e meu muito obrigado. Voltando aqui para a fase 2, você deve ter feito uma pergunta. Se a data e o local são campos obrigatórios e ele não tiver sido aprovado, como é que eu faço para mover ele de fase para desclassificado, né? Se eu vou ter que colocar a data e o local. É aí que entra as condicionais de campo. Vamos agora ver como é que a gente faz a condicional para esconder esses 2 campos aqui quando o candidato não tiver sido aprovado. A gente clica aqui em condicionais em campo, adicionar uma condicional na fase 2, vou colocar o nome de 2 aprovado, e aí qual que é o meu critério? Se na fase 2 o campo aprovado estiver igual a sim, vai exibir a data e o horário e vai exibir o local e o link. Se for aprovado, vai exibir a data e o local. Caso contrário, se não acontecer, ou seja, se tiver em branco ou marcar que não foi aprovado, a gente clica aqui, ó, autocompletar com sugestões, e aí ele vai esconder, vai dar o contrário, vai esconder esses 2 campos, tá bom? Pronto, condicional criada. Fizemos a condicional da fase 2, mas você vai ter que fazer o mesmo na fase 3, 4 e 5. Se você achar que é muito trabalho, tem uma solução. Você não faz condicional nenhuma, simplesmente deixa o campo de data e de local como não obrigatórios. Apenas o de aprovado você coloca obrigatório. Mas lembre-se que se algum funcionário seu de RH ou outro advogado do seu escritório for fazer o processo seletivo, se você quiser evitar que ele passe, que ele pule etapas, é sempre bom deixar mais engessado o seu processo. Deixar ele com campos não obrigatórios fica mais liberto aí. Pode acontecer de passar para a próxima fase sem a data e sem o local, e aí vai enviar o e-mail para o candidato sem data, sem local, e aí vai ser um erro. Então a obrigatoriedade de campo e as condicionais vêm para garantir que não ocorra esses erros. Vamos voltar agora lá para a fase 6, porque lá é diferente. Ela é a fase dos aprovados que passaram pela última fase do processo seletivo, que é o Labor Day. Aqui na fase aprovados, a gente vai cuidar da contratação do seu novo colaborador. Para isso, é bom e é interessante a gente adicionar um checklist do que tem que ser feito para efetivar essa contratação, para elaborar o contrato, fazer a assinatura e concretizar essa contratação. Então eu vou adicionar aqui um checklist contratual. Eu vou adicionar aqui que tem que entrar em contato para pedir os dados complementares para o contrato.
Depois que tiver com os dados do candidato em mãos, elaborar o contrato. Com o contrato elaborado, temos que enviar contrato. Contrato enviado é só aguardar a assinatura dele. A gente coloca esse campo como obrigatório, né? Não pode deixar de realizar as tarefas. Com o contrato assinado, vamos registrar ele aqui, salvar ele no pipe, vamos anexar ele, obrigatório também. Você pode até colocar uma validação customizada. Você coloca aqui, ó, ponto .pdf, então o campo só vai aceitar em formato PDF, nenhum outro mais. E agora tem mais um campo que a gente vai adicionar aqui, que é uma conexão de database. Mas para isso, eu vou primeiro te ensinar como criar uma database que você vai utilizar nessa conexão aqui, tá bom? Aqui vocês podem ver que eu já tenho uma database de advogados e colaboradores. Porém, eu vou te ensinar como criar uma nova e o que tem que ter dentro dela, tá bom? A gente clica aqui em nova database. O nome dela vai ser advogados e colaboradores. Vou colocar um E estilizado. Criar nova database. Aqui vamos adicionar como se fosse um formulário inicial de um pipe novo no Pipefy. Então a gente clica aqui em criar registro. Ele vai aparecer um formulário inicial básico. A gente clica em editar formulário. E agora vamos colocar os campos que vai ter os dados do nosso colaborador, do nosso advogado. Então, como sempre, um campo de texto curto para o nome completo. Um campo de e-mail. Um campo de anexo para a foto de perfil, um campo de telefone, de preferência WhatsApp, um campo de texto curto para o Instagram, um campo de texto curto para a OAB dele, caso ele tenha, não vou colocar como obrigatório, se for de outro cargo, um campo de texto longo para o endereço, um campo de seleção de lista para o cargo, igual fizemos no formulário inicial do nosso pipe, então vou adicionar aqui as opções. Pronto, coloquei como obrigatório, vamos salvar. É bom também ter um campo para colocar qual que é a especialidade desse advogado, né? Qual área do direito que ele é especialista, para a gente ter tudo isso bem registrado. Você pode colocar uma seleção de lista e você vai ter que cadastrar cada uma das especialidades, ou você pode simplesmente facilitar o trabalho e colocar um texto curto para perguntar isso. Por fim, colocar também um texto longo para perguntar qual que é o mini currículo. Porque esse mini currículo geralmente é aquele que a gente coloca lá no site para apresentar a nossa equipe, né, nosso time. Então, se você já pedir isso para ele, quando você for colocar no site já tem o texto e a foto dele também. Pronto, são só esses. Caso você queira colocar mais algum, fica à vontade. Você pode colocar aqui também um anexo para registrar o contrato dele e deixar o contrato anexado ao cadastro de database do seu colaborador, tá bom? Várias opções aí, pode ficar à vontade. Nossa database já está criada, vamos voltar agora lá para o processo seletivo. Pronto, com a nossa database criada, eu vou selecionar esse campo aqui de conexão de database, tá bom? Vou colocar aqui para cadastrar o novo colaborador. Eu vou puxar aqui a database que a gente acabou de criar, e aqui, função do campo, a gente tem que colocar para pesquisar e criar um card. É bom colocar pesquisar e criar, porque depois se precisar usar um cadastro que já existe, já tá tranquilo. E coloca um único item, né? A gente não vai precisar cadastrar duas vezes a mesma pessoa. Campo obrigatório, salvar. Prontinho. Essa fase então já tá concluída. É aqui que vai chegar os colaboradores que passaram por todo o seu processo seletivo, você vai fazer o contrato dele, anexar e cadastrar na sua base de dados de advogados e colaboradores. Vamos agora criar os e-mails que serão enviados para os candidatos a cada fase que for passada. Cada fase vai engatilhar o envio de um e-mail através da automação que eu vou ensinar vocês no final da aula, para deixar claro para o candidato em qual situação que ele está e qual que é a próxima fase que ele irá participar. Então vamos lá, a gente clica aqui em e-mails e em templates de e-mail. E aqui a gente vai criar o nosso template de e-mail, todos eles um por um. A gente clica em criar. Vamos precisar preencher várias informações aqui, eu vou preencher rapidinho para você. Pronto, ó, o primeiro que a gente vai criar é o de inscrição recebida. Todos que se inscreverem no seu processo seletivo vai receber esse e-mail para confirmar que a gente recebeu e que está tudo ok e qual que vai ser a próxima fase do nosso processo. Então a gente coloca aqui o nome do template, tá bom? O nome do remetente, que vai aparecer quem é que enviou. Você pode colocar o nome do seu escritório, o seu nome, ou contato, alguma coisa assim. O e-mail do remetente, eu coloquei aqui o meu, Douglas, @firma de advogados, tá bom? O e-mail do destinatário, eu fiz o quê? A gente tem que utilizar o recurso de campo dinâmico do Pipefy, que é simplesmente clicar nesse maisinho azul aqui, e a gente vai buscar o e-mail que o candidato colocou lá no formulário inicial. Então a gente vem aqui para baixo, até encontrar Start Form e procura, ó, e-mail preferencial e clica nesse campo. Ele vai aparecer aqui, ó, Start Form, e-mail preferencial. Então ele vai pegar o e-mail do candidato e esse vai ser o destinatário do e-mail que a gente vai enviar. Assunto, e aqui embaixo vem o corpo do e-mail. Eu sempre gosto de colocar a logo do escritório centralizada e pequena, dar um olá, uma saudação com o nome da pessoa, né? Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. E para adicionar esse nome, a gente faz a mesma coisa. Campo dinâmico, vem até aqui, Start Form e seleciona o nome completo do candidato. Vai aparecer aqui o nome completo dele, quando ele receber o e-mail vai estar falando o nome dele. Vamos utilizar esse mesmo recurso de campo dinâmico para colocar a data e o link. Lembra que a gente colocou o campo lá de data e link para enviar o e-mail para ele participar da próxima fase?
Pois é, no corpo do e-mail a gente vai adicionar o campo dinâmico para puxar essa data e puxar o link. Muito importante, todo template de e-mail de qualquer pipe que você criar na sua vida, todo template que você criar, você sempre vai conferir as configurações de idioma do seu template, porque aqui dentro o idioma nem é tão relevante, não vai traduzir automaticamente para o inglês ou para o francês se aqui não tiver colocado, setado o português BR. O grande problema é o fuso horário. Se você vai enviar uma data com horário para o seu candidato, e aqui tiver o fuso horário diferente, vai chegar para ele diferente. Vai chegar 3 horas a menos, por exemplo. Então você tem que colocar aqui o fuso horário, no meu caso é de Brasília, né, América São Paulo. Se você for de outro fuso horário aí do Brasil, coloque o seu. E salvar, então sempre conferir configurações de idioma. Com o nosso primeiro template pronto, é só você vir aqui, duplicar ele, e aí você edita essa duplicata para poder fazer os demais, que aí facilita o seu trabalho, tá bom? Você só vai alterar aquilo que for necessário. O nome do e-mail, o assunto e parte do texto. Ali, outras partes do texto você já vai se manter, tá bom? E aqui só para vocês verem, ó. Primeiro e-mail, inscrição recebida. Segundo e-mail, aprovado para a prova objetiva, ou seja, ele vai entrar na fase 2 e o candidato vai receber a notificação de que ele foi aprovado na fase 1 e vai participar da prova objetiva, que é a fase 2. O terceiro, aprovado para a prova discursiva. O quarto, aprovado para a entrevista. O quinto, aprovado para o Labor Day. O sexto é o aprovado completo no processo seletivo todo, então vai dar os parabéns para ele, com muita felicidade, né, muita alegria ali, e falar o que vai acontecer agora. Agora precisamos dos documentos tais, tais e tais, dos seus dados esse, para fazer o contrato. A gente vai te enviar o contrato, você assina, então você explica para ele tudinho como que vai funcionar a sua parte de contratação, tá bom? E além disso, o pior de todos aqui, o reprovado, né? Não tem nem número, mas é aquele que vai ser enviado para todos que forem sendo eliminados da primeira fase até a última, né? Todos que não forem aprovados vão receber esse e-mail. É o que mais vai ser enviado aí. E aqui eu abri ele para visualizar, para mostrar para vocês acontecer isso daqui. Você pode assustar, né? Achar, nossa senhora, o que aconteceu aqui? Aqui não tem problema nenhum, é simplesmente uma visualização diferente que o Pipefy permite. Basta você clicar aqui em editor visual, que vai aparecer novamente o texto tudo certinho, formatado, e aí confere as configurações, ó. Em inglês eu vou colocar português, vou colocar aqui América São Paulo, mais 3, salvar e salvar. Pronto. Salvar e fechar. Cria aí todos os templates que eu vou ensinar logo mais como automatizar o envio deles. Antes de continuarmos, eu recomendo fortemente que você se torne membro do nosso site clicando no link da descrição, porque só quem é um Adevonauta consegue baixar o resumo dessa aula em PDF com todos os detalhes do passo a passo, baixar o aplicativo com o nosso grupo exclusivo de advogados que usam o Pipefy também, e assistir às nossas aulas direto pelo site ou pelo aplicativo dias antes delas saírem no YouTube. Então, torne-se membro agora. Se você já é um membro, meus parabéns, muito obrigado e tamo junto. Pronto, com todos os templates criados, vamos agora criar as automações que vão enviar esses e-mails, tá bom? A primeira automação que a gente cria é essa daqui, de inscrição recebida, certo? Para criar ela, a gente vem em criar nova automação e a gente vai selecionar a opção quando um card for criado, tá bom? Porque tem que ser essa opção. Nos outros templates de e-mail, nas outras fases, a gente vai ter que colocar quando um card entrar na fase. Mas esse primeiro a gente vai selecionar quando um card for criado. Assim que a inscrição for recebida, vai enviar um template de e-mail. Qual? O template número 1. A gente seleciona ele aqui e salva a automação. Aí ele vai te pedir para colocar o nome, você coloca inscrição recebida. E agora os outros, a gente vai utilizar essa opção aqui, ó, quando um card entrar em uma fase, e aí vai te perguntar. Lembra de conferir aqui qual pipe, né, porque tem vários, e seleciona qual fase. A gente vai colocar primeiro a fase 2, e a gente vai colocar para enviar o e-mail número 2. Criar automação, coloca o nome e faz a próxima. E aqui eu já tenho, ó, inscrição 1, fase 2, e-mail 3, e-mail 4, e-mail 5, e-mail 6 e desclassificado. Além disso, podemos criar uma automação para as etiquetas. Lembra que eu falei? A gente vem aqui, criar nova automação. Quando um card for criado, e a gente vai colocar uma condição, porque a gente não vai colocar a mesma etiqueta para todos, certo? A gente tem que colocar a etiqueta de advogado quando a inscrição for para o cargo de advogado. Estagiário para estagiário e assim por diante. Então a gente tem que colocar uma condição aqui. A gente seleciona qual campo. A gente vai ver aqui, ó, cargo pretendido, ó, Start Form, cargo pretendido. Se ele tiver marcado é igual a advogado associado, a gente salva essa condição
E o que vai acontecer? A gente vai atualizar um campo. Qual campo? O campo onde a gente coloca a etiqueta, que é esse daqui, ó. Em candidatos, fase 1 candidatos, cargo selecionado. Ele vai me dar a opção aqui de selecionar qual etiqueta que eu quero. Eu coloco advogado e pronto. Lembrando, ó, nova automação, quando um card for criado e o cargo pretendido é igual a advogado associado, vai atualizar o campo de cargo selecionado, a gente vai colocar advogado e vai salvar. Para estagiário, a gente vai colocar aqui estagiário e etiqueta de estagiário e vai salvar. Vai te perguntar um nome, eu vou colocar simplesmente estagiário e salvar. Pronto. Todo candidato que se inscrever para estagiário vai receber essa etiqueta. Tenho aqui as 2 automações de etiqueta criadas. A próxima automação que eu vou te ensinar é a de eliminação. Eu já estou com ela aqui pronta, mas eu vou criar do zero aqui para você aprender como que é. Criar uma nova automação. Quando um card for criado, eu vou querer que ele seja movido. Mova ele para desclassificados. Mas é todos os cards? Óbvio que não. É só os que não obedecerem a um certo critério, ou na verdade os que tiverem um certo critério. Então vamos novamente adicionar uma condição a essa automação. No formulário inicial eu perguntei quantos anos de experiência ele possui. E eu não quero contratar alguém que não tem nenhum ano de experiência, eu preciso que ele tenha uma experiência. Então, se o candidato marcar que ele não tem nenhuma experiência, ele vai automaticamente ser movido para desclassificado assim que ele preencher a avaliação dele. Pode ser um pouco bruto, né, receber logo de supetão assim, no mesmo segundo o e-mail de desclassificado, mas faz parte. E a gente cria automação e salva como desclassificado. Para não ter que criar uma automação para cada critério, a gente consegue aproveitar a mesma automação para mais de um critério. A gente utiliza o recurso do ou. Então aqui a gente colocou uma condição, a gente pode colocar uma condição alternativa, uma outra condição que também vai engatilhar o mesmo resultado, que é mover ele para desclassificado. Então eu vou clicar aqui e vou colocar qual critério, que a disponibilidade de horário dele não é igual a horário comercial, ou a disponibilidade dele não é igual a dedicação integral. Se for qualquer outra resposta, né, de só de manhã, só à tarde ou só à noite, já vai satisfazer a minha condição e ele vai ser eliminado. Vou salvar aqui a condição e mover para desclassificado, a gente salva. Pronto, nossa automação já está pronta e desses critérios, se algum deles for obedecido, ele vai ser eliminado automaticamente. Simples assim. Vai facilitar muito o seu trabalho, pode confiar. Nossas automações estão prontinhas, eu tenho certeza que isso vai facilitar muito o seu processo seletivo. Então eu te convido para entrar no meu canal do Telegram para você não perder nenhuma outra aula, pois você viu que uma aula dessas pode fazer muita diferença no seu escritório. Entre no canal, é gratuito, o link está na descrição. Agora a gente já está no finalzinho já da aula, mas tem muita coisa ainda para eu te mostrar. Primeira delas, a gente vai personalizar o nosso formulário, né? Como é que você vai, né, publicar aí o seu formulário de qualquer jeito? Não pode, né? A gente clica aqui em formulário, o meu já está personalizado, né, já está pronto, mas a gente vai clicar aqui em editar, selecionar o modo público. Aqui você, se não tiver ativado, você vai ativar essa chavinha aqui para ele se tornar um formulário público. Você já pode copiar esse link aqui, que é o link que você vai divulgar que o seu processo seletivo está aberto. Aqui você seleciona a logo do seu escritório. Recomendo muito que seja uma logo de fundo branco ou transparente, de preferência transparente, porque aqui esse quadrado onde aparece a logo ele fica branco. E dependendo da proporção da sua imagem, vai ficar umas bordas pretas, não fica bom. Então o fundo transparente é melhor. Pode colocar um título, eu gosto de colocar o nome do escritório aqui, mas pode colocar um título do formulário, uma descrição. Aqui o Pipefy te permite customizar o botão de ação, que é esse que aparece aqui no finalzinho, né? Você pode colocar enviar, você pode colocar se em inscrever, como achar melhor. Permite também selecionar a cor do seu escritório, né, da sua paleta de cores da identidade visual do seu escritório. Pode selecionar aqui ou criar uma. Fundo da tela. Isso daqui é bacana para não ficar tudo branco, esbranquiçado. Eu recomendo você pesquisar a palavra Office, que é escritório em inglês, que aí aparecem as melhores imagens. Se nenhuma dessas te satisfazer, você clica em ver mais e vai olhando, tá bom? Ou então você pode selecionar uma cor aqui, uma cor, só que eu não recomendo, não fica muito bom. Aqui nessas últimas opções, a gente vai ativar essa chavinha de permitir o rastreio de solicitações, tá bom? Que significa o quê? Que o candidato vai se inscrever, ele vai receber um e-mail do próprio Pipefy falando que a solicitação dele foi recebida e ele vai ter um link de rastreio, ele vai saber em que fase que o card dele está. Uma espécie de dupla verificação. A gente tem o e-mail que a gente configurou para enviar para ele, que é um e-mail personalizado do escritório, e tem esse genérico que o Pipefy manda para ele. E aí aqui você pode colocar ele para escrever o e-mail dele de novo, ele já vai ter escrevido o e-mail dele aqui em cima. Se você marcar essa primeira opção, ele vai ter que escrever de novo no final. Se você marcar essa segunda opção, você seleciona aqui qual que é o campo de e-mail, que você já perguntou no formulário, e ele vai ter um trabalho só. Nessa opção aqui de mostrar logo do Pipefy, eu gosto de retirar, mas para retirar você tem que ter a versão paga do Pipefy, a versão gratuita não te permite, ó. Ele diz para você atualizar o plano. Então deixa quieto. Ele aparece só no cantinho aqui embaixo, não tem problema.
Permitir mais de um envio? Não. Você quer receber uma inscrição só de cada candidato, então não se aplica. E, obviamente, se a gente vai receber um só, essa segunda opção aqui também não se aplica, a gente salva. Missão cumprida, meu caro Devonauta, seu processo seletivo está pronto para te servir da forma mais automatizada possível e sem custos operacionais. Basta divulgar o link copiado e iniciar o processo. E caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. E lembrando que estão abertas as vagas da minha consultoria especializada para te ajudar a mapear e automatizar os processos internos do seu escritório. É um treinamento completo de Pipefy para você e sua equipe, focado nas suas maiores dores e desafios administrativos e operacionais. 1 hora semanal durante 6 meses eu vou te passar todos os modelos prontos, testados e aprovados que eu desenvolvi nos meus 2 últimos anos de experiência. Tudo personalizado com a logo, as cores e os dados do seu escritório. Vou te dar dicas, tirar suas dúvidas e te oferecer todo o suporte necessário. Os encontros são gravados e disponibilizados para você assistir quantas vezes quiser. Então, não perca mais tempo, ganhe tempo e vamos juntos botar o seu escritório em órbita. Faça o seu orçamento, o link na descrição. Muito obrigado a você que ficou até o fim. Espero que tenha sido útil para te ajudar a contratar novos colaboradores, fazendo seu escritório crescer ainda mais. Não deixe de conferir as outras aulas que já estão no ar, botar tudo em prática que você já aprendeu. Pode me seguir também nas redes sociais e eu te espero na próxima missão. Partiu!